Uma vez, por gentileza, leia comigo mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 5, capítulo quanto? Verso 6, viu? 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Vamos reler o texto. Duas palavras interessantes. Vamos achar no texto. E vai dizer assim: não é boa a vanglória de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz inchar toda a massa. Purifiquem-se, pois, do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa. Purifiquem-se do fermento, quer dizer, arranquem esse fermento de dentro de vocês, para que vocês sejam uma nova massa. Olha que interessante, olha para cá, irmão. Amém? Olha que analogia está fazendo o apóstolo Paulo. Olha que comparação diferenciada. Ele nos compara a uma massa, amém? Ele vai usar o produto do fermento para dar uma ideia de algo ruim, porque não só nas palavras do apóstolo Paulo o fermento é usado como uma ideia de algo ruim, como nas palavras do Senhor Jesus também. O Senhor Jesus, em breve momento, ele também vai falar sobre o fermento. Um dia ele chegou para os apóstolos e disse assim: tomem cuidado e se guardem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os apóstolos, por sua vez, achavam que Jesus estava falando, porque Jesus, pouco tempo antes, tinha pedido que eles comprassem pão. Amém? E eles estavam pensando que era por causa do pão que eles haviam esquecido de comprar. E Jesus vai explicar: não é isso que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo a vocês que vocês tomem muito cuidado, se guardem da doutrina, quer dizer, da forma ensinada dos fariseus ou dos saduceus. A doutrina, o ensinamento que era falsificado. Jesus está alertando sobre esse ensinamento falso. Mas aqui Paulo vai fazer uma comparativa do fermento em relação à malícia e à maldade, como nós vamos ver mais embaixo, amém? Então vamos pegar aí capítulo 5, verso 6. Não é boa a vanglória de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz inchar toda a massa? Diga comigo: um pouco de fermento. Um pouco de fermento. Exato. Basta um pouco de fermento que a massa incha. Não fica aquela massa pura. Não fica aquela massa, amém? Aquela textura. Aquela textura boa, maciça. Um pouco de fermento faz inchar toda a massa sem fermento, ela não incha, ela fica maciça. Sim ou não? Mas colocou o fermento, ela começa a inchar. E quando incha, quando você corta, tá aqueles furos por dentro. Sim ou não? Tá aqueles espaços por dentro. Não é maciço. Mesmo assim, a vida do cristão que não anda de acordo com a palavra de quem? Amém? Eu quero lhe lembrar que Paulo vai entrar nesse determinado assunto, porque na igreja de Corinto estava uma bagunça. E aqui no capítulo de número 5, amém? Um rapaz estava se envolvendo com a madrasta. Da misericórdia. Se você ler a partir do verso 1 do capítulo 5, um rapaz que se dizia cristão estava se envolvendo com a própria madrasta. Diga misericórdia. E Paulo agora vai trazer uma palavra, irmão. Se você ler dos versos 1 até os 5, você vai se surpreender. Paulo fala de uma forma, olha, já por causa, diga a vocês, que arranque esse pecado do meio de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, disciplinem esse rapaz. Disciplinem a madrasta dele. Amém? E Paulo vai entrar nesse assunto do fermento, porque olha para cá. Uma massa maciça, uma massa que não contém fermento, ela é pura, sim ou não?
Mas uma massa com fermento, quando você abrir ela, tá aquele espaço por dentro. Ela não é pura. Amém? Ela não é maciça. É aquela coisa que por fora é bonito. Sim ou não? Por fora é bonito, tá bonito. Você colocou fermento, inchou, criou volume. Sim ou não? Criou volume. Mas por dentro tá oco. Muita gente tem sido dessa. E olha para cá. Olha para mim, irmão. Muitos cristãos frequentavam a igreja de Corinto. Havia volume dentro da igreja, sim ou não? Mas por dentro estava vazio de Deus. Vou dizer de novo: havia volume dentro da igreja, sim ou não? Mas havia volume na igreja, mas por dentro estava oco, vazio de Deus. O povo estava andando de todo jeito, desordenado de toda forma. Diga graças a Deus. É por isso que ele entra nesse texto. Amém? E eu quero falar sobre esse texto, porque a analogia que Paulo vai fazer entre o fermento e o ázimo, e o contexto que ele traz a respeito de Cristo ser a nossa Páscoa. Diga comigo, Páscoa. A palavra Páscoa significa festa dos pães sem fermento. Amém? Festa dos pães sem fermento. Festa dos pães ázimos, porque ázimo quer dizer isso, pão sem fermento. E ele vai dizer assim, verso 7. O verso 6 ele diz: vocês não sabem que um pouco de fermento faz inchar toda a massa? Verso 7: purifiquem-se, pois, do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como vocês já estão sem fermento. Amém? Para que vocês sejam uma nova. A massa somos nós. A festa, amém? Amém, é a nossa redenção lá na cruz, feita por Cristo. Amém? Cristo é quem veio para purificar a massa e arrancar o fermento. Contudo, muitas vezes a massa insiste em perseverar com o fermento dentro dela. Eu não vou nem falar sobre isso, que eu sei que vai doer. Diga misericórdia. Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Nós somos essa massa, contudo a massa persiste em perseverar com o fermento dentro dela. Diga misericórdia. A orientação no texto é: purifiquem-se do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como vocês já estão sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa é quem? Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Foi sacrificado por nós. Diga comigo, sacrificado. Sim, irmão, olha para cá. Era na Páscoa que se sacrificava um animal. Amém? Para relembrar como Deus tirou o povo lá do Egito. Eu não sei se você se recorda, mas na última noite, amém, já prestes à saída do Egito, foi mandado cortar, foi mandado sacrificar um cordeiro. Sim ou não? E pegasse o sangue e passasse o sangue aonde? Nos umbrais da porta. Amém? Para que quando o anjo da morte passasse, identificasse que ali era uma porta, era uma casa de alguém que servia a Deus. Diga glória a Jesus. Já louvado seja, já aproveitando o gancho, eu quero te dizer uma coisa: quem tem a marca do sangue de Cristo sobre a sua vida, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, está guardado. Oh, louvado seja o nome do Senhor, está guardado, protegido. Tenha a garantia de que quando partir desta vida, oh glória, a morte não terá domínio sobre ele, a morte não terá domínio sobre ela, mas venceu a morte, passou da morte para a vida. Não entre em condenação, mas tem direito à vida eterna. Cadê você? Que grande essa noite, oh glória. Entenda uma coisa: a morte ela não vencerá. Eu vou dizer, a morte não vencerá sobre a vida daqueles que têm a marca do sangue de Jesus sobre a vida. A palavra de Deus
diz que pela fé, quando eu e você nos arrependemos de nossos pecados, recebemos Cristo como nosso Salvador, nos batizamos, tomamos compromisso com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia diz que pela fé o sangue de Cristo desce sobre a minha vida e sobre a tua vida. Cadê você marcado pelo sangue de Jesus nessa noite? Levanta a tua mão bem alta. Cadê você? Levanta aí, levanta aí. Cadê você marcado pelo sangue? A palavra de Deus diz: a morte não terá domínio sobre você. O anjo da morte passou naquela noite, oh glória, e identificou que havia a marca do sangue de um cordeiro. Oh glória. E assim foi celebrada a Páscoa. Matava-se um cordeiro, pegava-se o sangue e passava-se aonde? Nos umbrais da casa. Diga comigo, nos umbrais da casa. Eu não sei se você se acorda, mas eu sempre cito um texto lá em Hebreus capítulo 3, verso 5, que diz que eu e você somos casa de Deus. Oh glória, a sangue, a marca do sangue de Jesus está guardada, blindada, protegida. Oh glória. Olha para cá. O anjo passou e não morreu ninguém aonde se encontrava a marca desse sangue. Oh glória. A morte não teve poder sobre a vida daqueles aonde havia a marca do sangue. Oh aleluia. Aí ele vai dizer assim, que Cristo é essa Páscoa, Cristo é esse cordeiro que foi morto, sacrificado. E é o sangue não de um cordeiro animal, mas do sangue de Cristo que está sobre nós. Amém? Amém. Aí ele diz assim, na Páscoa, diga comigo a Páscoa. Diga a Páscoa. Tem tudo a ver com fermento e ácido. Amém? Tudo a ver. Porque na Páscoa era celebrada a festa dos pães sem fermento. Era sacrificado um cordeiro. Amém? E era determinado que não entrasse, capítulo 12 de Êxodo, que não houvesse nenhum fermento, nada de fermento na casa do povo. Amém? Isso é uma linguagem de figura. O fermento, como nós vamos ler agora, verso 8, olha aí. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Oh glória. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Diga graças a Deus. A nossa festa não é feita com malícia, não é feita com imoralidade, amém? Não é feita com mentiras, amém? É com verdade e sinceridade. A nossa festa não pode haver malícia, imoralidade nenhuma, amém, irmãos? Jesus não morreu por nós para vivermos na imoralidade. Jesus não morreu por nós para vivermos uma vida depravada. Jesus não morreu por nós para vivermos uma vida de malícia. A malícia não pode, não deve, de maneira alguma, fazer parte da vida dos servos de Deus. Jesus não morreu numa cruz para que vivêssemos de todo jeito. Ele morreu na cruz para nos dar vida e vida de verdade. Ele morreu na cruz para nos libertar da força e do poder do pecado. Portanto, o que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus diz que o último inimigo da igreja será a morte. Diga glória a Deus. Mas a mesma palavra diz, oh glória, que Jesus venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus diz que naquele grande dia, quando Jesus vier sobre as nuvens,
Oh glória, Ele morreu na cruz para isso, para nos dar direito de vida eterna, para vencer a morte, para que também nós vençamos a morte. E naquele dia, quando Ele vier, vai ser mais do que visível. A Bíblia diz que todo olho verá quando Jesus vier sobre uma nuvem. Diga glória a Deus. Na sua segunda vida, as trombetas vão tocar, a voz vai ser ressoada lá de cima. Quem tiver na sepultura, aquele que tiver morto, sepultado, vai ouvir a voz de Cristo, de acordo com o capítulo 5, o verso 25 do Evangelho de João. Aqueles que estiverem nas suas covas ouvirão a voz de Cristo lá de cima. As covas serão mexidas, os mortos serão arrancados, serão trazidos de volta à vida. Olha para cá. Você se lembra que eu disse que para ter fé precisa ter um parafuso a menos? É lógico que eu estou falando numa linguagem de figura. Amém? Irmão, olha para mim. Não dá para estar usando raciocínio em tudo. Não dá para você estar simplesmente seguindo a medicina e o que a medicina diz em tudo. Não dá para você estar seguindo, louvado seja o nome do Senhor, o que a ciência diz em tudo, pelo amor de Deus. Amém? Uma hora a gente tem que quebrar o tabu. Temos que quebrar o padrão. Isso é uma loucura pensar de que sepulturas serão mexidas, de que mortos voltarão à vida. Mas a palavra de Deus diz isso, que a trombeta voará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Oh glória! E nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Oh glória! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se põe de pé dando glória, se põe de pé dando glória. Abre a boca, se põe de pé dando glória. Cadê você para dar glória? Cadê você para dar glória? Jesus morreu na cruz para nos dar, louvado seja Deus, vitória sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Pega a ceia, em nome de Jesus. Pega a ceia. Eita, meu Deus. Eu sinto Deus aqui, quem dá glória para Jesus.